Beleza, Juan, seja bem-vindo aí. Para quem não conhece, o Juan foi nosso residente de cardio no HC, depois fez arritmia clínica no INCOR e a R1 de eletrofísio lá no INCOR, né? Correto? Tá sem som. Chamar ele de R1 foi meio maldade, viu, Marcão? Tá no Tá sexto ano congelada de a imagem aí. residência. Sem áudio, Luan. Ativei seu som aqui. Não era aqui, ó. Agora tá ativo. Ele colocou aí? Alô? Juan? Sim, estamos ouvindo. Colocou? Tá me ouvindo? Sim, te ouvindo. Agora põe a apresentação. Beleza, fechou. Beleza. Só tirar vocês aqui da minha tela. Você Luan, tá tem vendo muita só, coisa importante vocês aí, estão viu? vendo só a apresentação ou tá vendo vocês também aqui? Tá certinho, né, Marco Paulo? Você e a apresentação, tudo certo. Pode ir. Beleza. Então, fechou. Bom, obrigado, Marco Paulo, aí pela apresentação. Então, o tema de hoje são arritmias cardíacas em crianças e adultos com cardiopatia congênita. Bom, esse tema, ele é gigantesco, daria para a gente fazer umas 4 aulas facilmente sobre ele. Então, eu resolvi focar a aula em alguns conceitos básicos sobre o assunto e alguns pontos de polêmica que vão cabe alguma discussão. O principal paciente que o ritmologista se depara, né, com cardiopatia congênita é o adulto no pós-operatório de correção de cardiopatia congênita. Esse é o principal foco da aula. Um outro grupo de pacientes que é relativamente comum a gente se deparar também são pacientes da faixa etária pediátrica que são acompanhados pela cardiopediatria e eles não pedem avaliação sobre a indicação de algum procedimento invasivo. Nem crianças, a principal arritmia é a TAV, né, mediada por via acessória, e na cardiopatia congênita também acontece, principalmente nos pacientes com Epstein, que tem uma associação muito forte, eu vou falar disso mais para frente. Bom, vou começar com um caso clínico que a gente atendeu no INCOR semana passada. É um caso clínico que não tem nenhuma, né, grande complexidade, mas eu acho que ele ilustra bem alguns pontos importantes aí da aula. Então, um paciente masculino de 46 anos, com uma CIA ósseo segundo corrigida há 40 anos, hipertenso, sem outras comorbidades. Há 3 anos, vem recorrendo episódio de TA com alta resposta ventricular, já tendo sido submetido a 5 cardioversões elétricas prévias. Foi submetido a um estudo eletrofisiológico há 3 meses em um serviço externo, sem indução de arritmias, mas o paciente tinha esquecido de suspender a propafenona. Foi optado, então, no procedimento por isolar o istmo cavo tricuspídeo, e o paciente recorre, então, a um novo episódio de TA com necessidade de cardioversão elétrica há 1 mês. Ele vem em uso de propafenona, metoprolol e edoxabana, e o eco transesofágico dele tem um aumento moderado de ato esquerdo, sem outras alterações. Bom, então a gente tem um paciente num pós-op tardio de CIA ósseo segundo, recorrendo a uma TA sintomática, né? Esse seria o resumo aí do caso. Diante disso, a gente pode ter algumas dúvidas aí referentes a esse paciente. Será que a gente deve trocar o antiarrítmico, né? Será que não seria uma melhor opção tentar a amiodarona? Ou será que a gente suspende a medicação antiarrítmica dele e tenta um novo estudo com ablação? Além disso, o paciente estava usando a edoxabana, né? Ele estava anticoagulado, ele tinha uma história de uma TA. Será que tem indicação mesmo de ser anticoagulado? E, por fim, no procedimento dele foi isolado o istmo cavo tricuspídeo. Será que isso faz algum sentido, né? Será que tem alguma relação? Então, eu vou passar um pouco sobre, né, falar um pouco sobre esses pontos, entre outras coisas, durante a aula. Bom, em primeiro lugar, a epidemiologia. A gente tem uma mudança da prevalência dos pacientes com cardiopatia ao longo dos últimos anos, em virtude de um aumento, de um aprimoramento significativo da técnica cirúrgica. Nesse primeiro gráfico aqui, então, a gente tem as cardiopatias congênitas. Em geral, a gente vê tanto, né, um aumento da prevalência ao longo das últimas décadas em crianças, na linha de cima, e em adultos, nessa linha mais escura embaixo. E no gráfico de baixo, a gente tem só pacientes com cardiopatia congênita grave, né, com destaque para um aumento na prevalência dos adultos de 85
até os anos 2000 em 85%, né, um aumento muito grande. Além disso, anomalias congênitas são anomalias cardiopatias congênitas, né, são muito comuns. Para cada 100 crianças, excluindo-se doença de válvula aórtica bicúspide, tem cardiopatia congênita, mas 45% são formas simples. Então, são defeitos do septo ventricular ou defeitos do septo atrial. Só deixando claro aqui, né, que a aula, quando eu digo anomalia congênita, eu quero dizer pacientes que nasceram com alguma alteração estrutural cardíaca que vão gerar arritmia, né? Porque o contrário pode acontecer também, né? Um paciente pode ter um BAVT congênito e evoluir com alguma anomalia estrutural, pode ter um flutter congênito e evoluir com cardiopatia estrutural, mas isso não é o foco da aula de hoje. As arritmias atriais são muito prevalentes em pacientes com cardiopatia congênita. Essa aqui é uma coorte de banco de dados canadenses, com cerca de 38 mil pacientes. Eles definiram a arritmia atrial como TA, por macro reentrada ou fibrilação atrial, com a prevalência de 15% de arritmias atriais nesses pacientes, sendo que a incidência acumulada aos 65 anos chega a 50%. Né? Somando isso com o aumento da expectativa de vida desses pacientes, cada vez mais a gente vai começar a ver esses casos. Não só a arritmia atrial é muito importante, mas ventricular também é prevalente nesses pacientes. A morte súbita, em vermelho, aqui é a terceira causa de morte nesses pacientes, perdendo só para a insuficiência cardíaca em amarelo e para causas perioperatórias aí em verde, com destaque para os pacientes com coartação de aorta, tetralogia de Fallot e transposição de grandes artérias. Não tem como dar essa aula sem fazer uma breve revisão das principais cardiopatias congênitas que estão relacionadas com a arritmia. A proposta da revisão é só lembrar como que é a anatomia dessas doenças e como que é feita a correção, né, as principais cirurgias corretivas. Bom, com relação aos defeitos septo-atrial, então, né, a gente tem algumas divisões, né, pode ser uma CIA, uma comunicação interatrial ósteo-secundo, ósteo-primo, até alguns anos atrás, né, poucas décadas talvez, a gente só tinha a correção cirúrgica. Então, é feita uma incisão na parede lateral do átrio direito para acessar o septo atrioventricular e colocar um PET obstruindo a comunicação entre os dois átrios. De talvez 20 anos, né, alguns anos para cá, surgiu a possibilidade de tratamento percutâneo dos pacientes com CIA com ósteo-secundo. A comunicação interventricular também é uma outra alteração, que tem um defeito do septo interventricular e o sangue sai do ventrículo esquerdo e é ejetado em direção ao VD e à artéria pulmonar. Os pacientes com CIA e CIV, eles podem evoluir com síndrome de Eisenmenger, né? Só lembrando que em virtude de um aumento na pressão da artéria, de um aumento de pressão, né, de câmaras cardíacas direita, acontece um remodelamento das artérias e arteríolas pulmonares. Isso faz com que ocorra, né, num longo prazo, uma inversão do fluxo. Ao invés de ser para a esquerda para a direita, ele passa a ser da direita para a esquerda. A tetralogia de Fallot, ela é marcada, né, por 4 alterações. Então, uma CIV ampla, o cavalgamento da aorta sobre o septo, obstrução da via de saída de VD e a hipertrofia do ventrículo direito. Inicialmente, para se corrigir a tetralogia de Fallot, né, só existia a possibilidade de uma incisão ventricular, de modo que o cirurgião tinha acesso à via de saída de VD, corrigir a obstrução, tinha acesso ao septo interventricular para corrigir o CIV e fazia a miomectomia do ventrículo direito. Posteriormente surgiu a possibilidade de correção transatrial da tetralogia de Fallot, né, que possibilitou uma redução né, da taxa de arritmia ventricular, acessando o septo interventricular pelo átrio direito e pela válvula tricúspide. A anomalia de Epstein, né, consiste num implante apical da válvula tricúspide, causando uma lateralização do ventrículo direito. A transposição de grandes artérias, nela, a aorta, essa primeira figura aqui, na figura A. Então, o ventrículo, existe uma
uma troca da posição da aorta com a artéria pulmonar. Então, o ventrículo direito ejeta sangue em direção à aorta, vai para a circulação sistêmica, volta pelo átrio direito. Né? A circulação pulmonar e sistêmica, elas ficam funcionando em paralelo. O ventrículo direito ejeta sangue pela artéria pulmonar, o sangue volta pelo átrio direito, né? E para o ventrículo, perdão, pelo átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo novamente. Ela só é compatível com a vida, então, se tiver alguma comunicação entre os dois lados do coração. Nesse caso aqui, por um ducto arterioso patente. Existem duas grandes cirurgias para se corrigir a transposição de grandes artérias. A primeira cirurgia descrita é o switch atrial. Então, é criado um conduto que leva o sangue vindo da circulação sistêmica em direção ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo para ser ejetado em direção à artéria pulmonar. Da mesma forma, o sangue que chega da circulação pulmonar venosa, direcionado para o átrio direito e para o ventrículo direito para ser ejetado pela aorta em direção à circulação sistêmica. Posteriormente, foi descrito por Jatene a cirurgia do switch arterial. Então, ao invés de se trocar a direção do fluxo sanguíneo, né, dos átrios, é modificada a posição das artérias. Então, passa-se a artéria pulmonar para o ventrículo direito e a aorta para o ventrículo esquerdo, e isso possibilitou reduzir muito a manipulação atrial durante a cirurgia, que é um grande fator arritmogênico também, conforme eu vou falar mais adiante. Por fim, a gente tem a cirurgia de Fontan, que é a cirurgia de correção dos pacientes que têm ventrículo direito único, ventrículo direito sistêmico. Inicialmente, ela foi descrita conectando-se o átrio direito à artéria pulmonar direita, ou então era confeccionado um conduto por dentro do átrio para conectar a veia cava inferior à artéria pulmonar direita. Posteriormente, surgiu a técnica de se fazer essa conexão via extracardíaca. Também foi um avanço no sentido de se reduzir, né, a manipulação atrial, a formação de cicatrizes, né, que tem um potencial arritmogênico importante. Bom, então, com relação à fisiopatologia, o paciente com cardiopatia congênita, ele faz arritmia por dois motivos. Primeiro, pela doença de base que ele tem, né? Então, muitas vezes, ele tem um estresse hemodinâmico gerado pelas alterações de base, que são fatores arritmogênicos. Eles podem evoluir com fibrose, né? Que criam um substrato para a reentrada, e além disso, eles podem ter um desarranjo no sistema de condução, né? Favorecendo o surgimento de bradiarritmias. Por outro lado, a própria cirurgia corretiva também é um fator arritmogênico importante. Ela faz com que surja cicatriz, né? É suturado o miocárdio, muitas vezes coloca-se prótese, algum PET, que também servem de substrato arritmogênico. Bom, falando brevemente sobre as características das principais arritmias relacionadas à cardiopatia congênita, a gente tem a taquicardia atrial por macro-reentrada, que é a mais prevalente no pós-operatório tardio de correção de cardiopatia congênita. Elas podem surgir, geralmente surgem mesmo, anos após a cirurgia, né, que mostra para a gente que a fibrose gerada ela tem um caráter evolutivo e progressivo. Os principais fatores de risco são disfunção do nó sinusal e cirurgia tardia, com destaque, né, para esse marco de 25 anos, no caso de correção dos defeitos de septo atrial. O istmo cavo tricuspídico participa da maioria dos circuitos, e as cirurgias mais relacionadas são a correção de CIA, a cirurgia de Fontan, né, que eu mostrei que é a correção do ventrículo direito único, e o switch atrial, né, uma correção da transposição de grandes artérias. A fibrilação atrial, assim como nos pacientes sem cardiopatia congênita, tem origem nas veias pulmonares. As cirurgias à esquerda aumentam o risco do paciente evoluir no pós-operatório tardio com fibrilação atrial. Outras cirurgias, né, marcadamente relacionadas ao surgimento de FA são tetralogia de Fallot, CIA e Fontan. Tem uma tendência de aumento de incidência dessa arritmia também nesses pacientes, com o aumento da expectativa de vida. A taquicardia por reentrada AV, né, até AV está muito relacionada com a anomalia de Epstein, né? Cerca de 20% desses pacientes
tem uma ou mais via acessória. Geralmente, essa via acessória, essas vias acessórias, né, são à direita. A segunda cardiopatia congênita mais relacionada à via acessória é a transposição de grandes artérias, e a ablação tem uma taxa menor de sucesso em comparação com os pacientes sem cardiopatia congênita, né, já que tem alteração morfológica pela cardiopatia, e também são várias vias, né, o que torna mais difícil o procedimento. Ataque cardíaco por reentrada nodal não tem grandes associações com cardiopatia congênita, mas a existência de cardiopatia congênita muitas vezes pode dificultar a ablação. Então, aqui a gente tem, isso aqui é um ato direito, veia cava superior, veia cava inferior, o triângulo de Koch aqui em branco, geralmente a posição anatômica do RIS, né, no ângulo superior do triângulo, e aqui nesse paciente está deslocada inferiormente, próxima do local de ablação, né, do local de interesse, que é a via nodal lenta. As arritmias ventriculares, os dados que a gente tem sobre elas, a maior parte vem de coortes retrospectivas de pacientes com tetralogia de Fallot, outras cardiopatias que também apresentam muitas arritmias ventriculares, a transposição de grandes artérias, o VD sistêmico e cardiopatias que cursam com obstrução da via de saída de VD, e a morte súbita, conforme eu falei, né, a terceira causa de morte nos pacientes com cardiopatia congênita, variando de 20% a 25%. Com relação à avaliação e ao manejo desses pacientes, a gente tem o documento mais recente, a gente tem esse position paper da ESC de 2018, que trata exatamente disso, né? Não é um documento sobre cardiopatias congênitas simplesmente, né? Sobre arritmias em pacientes com cardiopatia congênita. Bom, eu vou destacar, então, as principais diferenças, né, que ele propõe em relação ao manejo das arritmias, né, comparando com pacientes que não têm cardiopatia congênita. Então, não vou ficar falando todos os detalhes do manejo de cada uma das arritmias, só ressaltar as diferenças, né, que é o que convém para a gente aqui. Bom, ele ressalta muito a importância dos pacientes com cardiopatia complexa serem acompanhados em centros que tenham o cardiologista clínico, arritmologista, cirurgião cardíaco e a equipe de congênita, porque muitas vezes realmente é preciso um diálogo entre essas subespecialidades, né? Esses pacientes muitas vezes têm anatomias complexas, precisam ser abordados mais de uma vez, né? Isso precisa ser muito bem planejado e articulado. Com relação à avaliação clínica, né? Um dado que a gente nunca pode esquecer é que muitas vezes nesses pacientes o surgimento de arritmia ele traduz uma piora hemodinâmica. Então, sempre que um paciente surge com uma nova arritmia, né, piora uma arritmia que ele já tinha, a gente tem sempre que reavaliar se ele não está fazendo nenhuma piora de insuficiência cardíaca, alguma alteração valvar, né, por exemplo, um Fallot piorando uma insuficiência pulmonar, e o caminho contrário também é verdadeiro. A arritmia, muitas vezes, piora a hemodinâmica do paciente. Com relação, né, às diferenças da propedêutica, o eletro nesses pacientes, ele pode ter algumas dificuldades de avaliação. Muitas vezes os pacientes com pós-opt congênito, eles têm uma onda P de menor amplitude, né, com destaque para os pacientes que fizeram MACE, e muitas vezes essas ondas P estão misturadas ao QRS, a onda T, pode passar batido, né, um ataque atrial ser confundida com um ataque cardíaco sinusal. O ECG de superfície é limitado para localizar o circuito de um ataque cardíaco atrial. Então, né, o eletro pode mimetizar um flutter típico, mas não ser, né, e o contrário também acontecer. Muitos pacientes têm BRD de base, então, às vezes, pode ser difícil diferenciar, né, um ataque supra de um ataque ventricular. E os pacientes com Epstein. Na ausência de BRD, a gente sempre tem que pensar em via acessória. 90% dos pacientes que têm Epstein têm BRD e, né, a ausência dele pode significar o estímulo sendo conduzido anterogramente por uma via acessória. Com relação ao Holter, né, ele é utilizado para avaliar os sintomas desses pacientes sugestivos de arritmia, né, síncope, palpitações, alguma suspeita de incompetência cronotrópica, e o mesmo vale para o teste ergométrico, né?
solicitado para avaliar o cronotropismo do paciente, queixas de dispneia, avaliar né, se tem alguma piora da condição atrioventricular durante o esforço. O eco é fundamental, né, para se avaliar alterações hemodinâmicas e estruturais nesses pacientes e a presença de trombos intracardíacos. No caso de pacientes, né, que tenham planejamento de algum procedimento, muitas vezes é preciso lançar a mão de tomografia, ressonância cardíaca, CAT, venografia. Um exemplo, né, da importância da gente saber a história cirúrgica detalhada do paciente. Essa foto aqui a gente tem um marcapasso bicameral. Então, o eletrodo do átrio está vindo pela veia cava superior, chegando no átrio esquerdo. O eletrodo do ventrículo vai seguindo o mesmo caminho em direção ao ventrículo esquerdo. Esse aqui é um paciente pós-op de suíte atrial, né? Então, ele tem um conduto conectando o átrio esquerdo, né? O átrio direito ao átrio esquerdo, né? E ao ventrículo esquerdo. Bom, falar um pouco sobre o tratamento agudo e o tratamento crônico das principais arritmias relacionadas à cardiopatia congênita. O tratamento agudo, tanto das taquiarritmias supraventriculares quanto das ventriculares, não tem, né, nenhuma grande alteração em relação aos pacientes sem cardiopatia congênita. Vale a pena chamar a atenção que esses pacientes eles são mais propensos a sofrer alguma repercussão do aumento da frequência cardíaca ou da perda de sincronia AV, e a gente tem que estar sempre preparado para a possibilidade de uma doença do nosso subjacente, do nosso sinusal subjacente. Né? Então, por exemplo, um paciente que está com uma FA de alta resposta, né, e vai ser cardiovertido, pode ser que ele tenha uma disfunção do nosso sinusal ali que a gente não saiba. Bom, com relação ao manejo crônico, eu vou falar primeiro das taquiarritmias supraventriculares e depois das ventriculares. Bom, com relação à dúvida, né, nos pacientes em FA, né, se a discussão, né, entre o controle de rítmico e o controle de frequência. Quando a gente pega os pacientes sem cardiopatia congênita, a gente tem um tanto de estudo avaliando isso. Quando a gente vai olhar os pacientes com cardiopatia congênita, a gente não tem nada. Todos os dados vêm de coortes retrospectivas. Então, por um consenso de especialista, né, definiu-se que, e faz todo sentido, né, vou falar um pouco sobre isso, preferiu o controle de ritmo como estratégia inicial para esses pacientes. E dentre as estratégias de controle de ritmo que a gente tem, a ablação é o mais eficiente, né? Esses pacientes, no geral, são jovens, então eles têm um NOAV mais difícil de bloquear, né? O controle de frequência cardíaca deles, no geral, é mais difícil. Com relação aos antiarrítmicos, pode ser razoável, né, fazer uma estratégia combinada de cardioversão elétrica seguida de antiarrítmico em pacientes oligossintomáticos, com poucos episódios e que não sejam bons candidatos por questões anatômicas para ablação. Classe 1, os antiarrítmicos da classe 1 e o sotalol devem ser evitados em pacientes com cicatriz ventricular pelo potencial arritmogênico que essas drogas têm. Além disso, os antiarrítmicos da classe 1, que a gente tem no Brasil, a propafenona, aumentam a chance de condução 1:1 de um flutter atrial, né, o que pode piorar mais ainda a hemodinâmica desses pacientes. E a amiodarona, ela é uma medicação mais efetiva, mas ela tem um potencial de toxicidade a longo prazo, né? Lembrando mais uma vez que esses pacientes geralmente são jovens. Bom, com relação à ablação, o sucesso imediato é de 90%, mas a recorrência é comum em pacientes com muitas cicatrizes. Os principais fatores de risco para a recorrência, né, são uma idade maior de correção cirúrgica e a complexidade do reparo atrial prévio, com destaques para a cirurgia de Fontan e suíte atrial. Muitas vezes a ablação desmascara uma disfunção sinusal, né, assim como uma cardioversão no contexto agudo. Então, tem que sempre, né, conversar com o paciente sobre a possibilidade de marcapasso e contemplar essa possibilidade, né, no plano terapêutico. E o istmo cáutrico-cuspídeo está presente na maior parte das taquicardias atriais macro-reentrantes, por mais que ele muitas vezes não seja, né, tem outros locais do circuito de interesse para a ablação.
O mapeamento eletroanatômico e o catéter irrigado, eles são sugeridos, né, para se aumentar a eficácia do procedimento, com destaque para o catéter irrigado consegue fazer uma lesão mais profunda. Esses pacientes muitas vezes têm hipertrofia do miocárdio. E esse daqui eu trouxe um estudo só para exemplificar como que a taxa de recorrência nos pacientes já submetidos à cirurgia cardíaca prévia é maior, né? Então, nessa primeira coluna aqui, são os pacientes sem cirurgia cardíaca prévia, os pacientes com cirurgia cardíaca prévia, né? Uma taxa de recorrência de 10 versus 18% ao longo do tempo de segmento. Bom, algumas condutas de boa prática. Não realizar a ablação de arritmias atriais controladas com tratamento farmacológico nos primeiros 3 meses de pós-operatório, né, que seria um período de maior inflamação. E a ablação com catéter não é recomendada em pacientes com taquicardia atrial não sustentada assintomática. Com relação à anticoagulação, a gente sempre pesa, né, o risco de sangramento versus o risco de algum evento cardioembólico. Pela doença de base desses pacientes, muitas vezes eles já saem na frente, o risco de cardioembolia já sai na frente em relação ao risco de sangramento. Bom, essa é uma coorte retrospectiva de 23 mil pacientes, mostrando a incidência de eventos cerebrovasculares agudos em pacientes com diferentes cardiopatias congênitas. Cabe destacar, então, né, a idade média do primeiro evento embólico de 37 anos. Os pacientes com cardiopatia cianótica, né, são os que têm maior taxa de cardioembolia, 23%, e os pacientes com defeitos atriais ou ventriculares corrigidos é menor, de 1,4%. Em quem que a gente deve, então, considerar a anticoagulação, né, já que essa preocupação com AVC é muito grande nesses pacientes. Deve-se avaliar a anticoagulação nos pacientes com TA, assim como nos pacientes com FA e no Flutter, né? Isso não tem nenhuma evidência forte disso, mas os pacientes com TA muitas vezes fazem FA e Flutter, e esses pacientes já têm uma tendência, de fato, a fazer mais êmbolo intracardíaco. O CHA-DIS-VASc não foi avaliado em pacientes com cardiopatia congênita, né? Então, a gente não tem esse parâmetro bem estabelecido. O que a ESC sugere? Adultos com reparo intracardíaco, cardiopatia cianótica, cirurgia de Fontan ou VD sistêmico, anticoagular sempre que tiver PA ou FA ou Flutter. Outras cardiopatias congênitas, né, com essas arritmias, anticoagular CHA-DIS-VASc maior ou igual a 1, que seriam, né, cardiopatias com menor chance de formar algum trombo intracavitário. Em caso de cardioversão elétrica, considerar um eco transesofágico independente do paciente já estar anticoagulado previamente, principalmente nessas cardiopatias complexas. Bom, como anticoagular, né? Os dados de segurança são insuficientes em relação aos DOACs para uso em cardiopatias de complexidade moderada ou alta. Existe um registro multicêntrico de 500 pacientes, em que 85% deles, de fato, tinham complexidade moderada ou alta, e a taxa de complicação embólica e de sangramento maior foi semelhante entre os pacientes que usavam NOAC e Marevan. Mas né, um estudo só, é só uma coorte, né, são dados insuficientes ainda para a gente ter segurança em relação aos pacientes de mais alto risco. Né, daí a recomendação que veio até, novamente, no Guideline de FA de 2020 da ESC, de nos pacientes com defeitos de septo atrial ou ventricular corrigidos, né, pode-se usar tanto DOAC quanto Marevan. Nas demais cardiopatias congênitas, né, a droga de escolha é a varfarina. Bom, com relação ao manejo crônico das arritmias ventriculares, né, o que os pacientes com cardiopatia congênita teriam de destaque, diferente dos demais. O estudo eletrofisiológico ele pode ser usado para estratificação de risco em pacientes sintomáticos com síncope inexplicada, palpitação sustentada,
pacientes com TVNS ou outros fatores de risco para TV, para avaliar a profilaxia primária de morte súbita. Sugere-se, né, a ablação intraoperatória em pacientes com tetralogia de Fallot, que já vão ser submetidos à abordagem cirúrgica e tem um registro de taquicardia ventricular prévia, e considerar a ablação cirúrgica com catéter para pacientes com cardiopatia congênita, taquicardia ventricular monomórfica sustentada e fração de ejeção preservada como alternativa ao cardiodesfibrilador implantável. Bom, essa daqui é uma coorte de pacientes com cardiopatia congênita que já estavam em uso de CDI, seja para profilaxia primária ou profilaxia secundária. Então, ela incluiu 2.100 pacientes com follow-up de 3,6 anos. Bom, dentre as cardiopatias congênitas, né, que estavam presentes, os principais eram tetralogia de Fallot e transposição de grandes artérias, que de fato são as cardiopatias que mais cursam com arritmia ventricular. O percentual chama atenção, né, nessa meta-análise, na grande maioria das avaliações retrospectivas, o percentual de choque, o percentual de pacientes com choque apropriado, 24%, é praticamente igual ao percentual de pacientes com choque inapropriado, né? Isso é uma grande questão a ser ponderada na profilaxia primária desses pacientes, né? São pacientes jovens que, às vezes, conduzem bem pelo nó atrioventricular, então fazem taquicardia supraventricular, né, com frequência mais alta, muitas usam o dispositivo por muito tempo, né? Então muitas vezes podem ter disfunção, tem maior chance de ter disfunção de eletrodo. E só um detalhe, que o percentual de pacientes que recebeu, esse gráfico, né, mostra o percentual de pacientes que recebeu choques apropriados de acordo com a indicação de CDI profilaxia primária. Então, os pacientes que receberam CDI por causa de síncope foi o subgrupo que mais teve choques apropriados. Bom, com relação à tetralogia de Fallot, existe um score que foi derivado de 2008, que alguns sumários sugerem, né, que ele sirva como referência, né, para se avaliar a indicação do CDI para profilaxia primária. Ele avalia a presença de cirurgia paliativa prévia, TV induzida no estudo eletrofisiológico, um QRS com duração maior ou igual a 180 milissegundos, ventriculotomia, TVNS e pressão de enchimento diastólica do ventrículo esquerdo maior ou igual a 12, uma pontuação de 0 a 12 dividida em 3 estratos. Então, a gente teria pacientes de baixo risco para choque apropriado, né? Isso não é para mortalidade, de 0%, um extrato intermediário 3,8% ao ano e um extrato de alto risco de 17,5%. Bom, a diretriz, então, faz uma recomendação, né? Sem nenhum grande marcador objetivo, porque realmente é uma decisão difícil e que tem que ser individualizada, se considerar um implante de CDI em pacientes selecionados com tetralogia de Fallot e vários fatores de risco, incluindo disfunção ventricular, TVNS, QRS com mais de 180 milissegundos e TV induzível no estudo eletrofisiológico. Bom, algumas considerações importantes de se fazer antes do implante de qualquer dispositivo nesses pacientes é sempre pensar na possibilidade de uma cirurgia ou intervenção por catéter no curto e médio prazo, né? Pensar o que deve ser feito primeiro, caso exista essa perspectiva. Avaliar, né, se teria algum benefício, né, se teria alguma indicação, se mudaria a conduta, fazer uma ressonância antes do implante. E nos casos de pacientes que têm shunt intracardíaco ou VD único sistêmico, é contraindicado o marcapasso endocárdico pela possibilidade, né, de tromboembolia sistêmica. Algumas indicações específicas de marcapasso desses pacientes, principalmente vão ser no contexto do pós-operatório. São pacientes que evoluem com BAVT no pós-operatório, mantido por 7 a 10 dias, eles terem indicação de marcapasso. Lembrando que o BAVT é uma complicação presente em 1 a 3% das cirurgias, e deve-se considerar um marcapasso em pacientes que fazem um BAVT transitório no perioperatório e mantém
e mantém um bloqueio bifascicular, principalmente na presença de síncope, pela alta taxa de recorrência de BAVT nesses pacientes. Bom, com relação a algumas especificidades do estudo eletrofisiológico em criança, né, e indicações de intervenção nos pacientes com Ebstein. Em primeiro lugar, a avaliação clínica, né, tem suas peculiaridades na pediatria. Ela é feita, muitas vezes, de uma forma, né, indireta, vendo o desenvolvimento da criança, né, se ela está tendo alguma fadiga, letargia, problema de amamentação, agitação, irritabilidade, e muitas vezes ela é fundamental para a tomada de decisão, né, porque o grau de invasividade da conduta vai depender muito da repercussão que isso está gerando na criança. Isso porque o estudo eletrofisiológico em crianças, ele tem alguns riscos né, importantes de serem levados em conta. Em primeiro lugar, e talvez, né, o maior risco seria o risco de BAVT. Então, o coração da criança é menor, tem um maior risco de lesão do nó atrioventricular, e, além disso, um nó atrioventricular menor é mais fácil de ser lesado por completo. Além disso, existe um risco de lesão coronariana, que provavelmente é subnotificado, pode acontecer tanto, né, agudamente durante o procedimento ou tardiamente, e alguns relatos de séries de casos, né, em que se faz CAT antes e após a ablação de via acessória, eles registram até 1,3% de lesão coronariana. Além disso, tem os riscos teóricos, né, de carcinogênese da radiação que o paciente recebe durante o procedimento. Bom, a gente pode tomar algumas medidas de segurança, né, para se evitar essas complicações nesses pacientes. Existe uma tendência de uso de crioablação em locais de risco de lesar o nó AV. Primeiro, porque a crioablação ela possibilita uma lesão reversível antes da produção de uma lesão definitiva. A lesão é de menor tamanho em relação à lesão causada pela radiofrequência. O catéter fica mais bem aderido ao endocárdio, né, por meio do congelamento, reduz a chance de lesões inadvertidas. E a lesão ela tem um limite mais bem definido e tem menor chance de lesionar artérias coronárias e de gerar algum trombo intracardíaco. Além disso, existe um princípio em procedimentos em que se usa radiação, de tentar se usar um mínimo de radiação, né, possível para se realizar o procedimento, que seria mais um cuidado para se ter com essas crianças. Bom, quais são as indicações de ablação na anomalia de Ebstein? Se baseia muito na idade do paciente, então pacientes com mais de 4 anos ou 15 quilos, né, seria um tamanho com menor risco dessas complicações que eu falei, e na refratariedade ao tratamento farmacológico. Isso porque 40% das vezes acessórias cessam no primeiro ano de vida e 1/3 dos pacientes são assintomáticos até os 4 anos de idade, né? Daí esse marco também. Uma outra indicação, né, é ablacionar os pacientes com Ebstein antes da correção cirúrgica da cardiopatia congênita. Além disso, pacientes com vias acessórias médio-septais ou anteroseptais, né, que estão mais próximas do sistema de condução, a tendência é de intervir só se o paciente for muito sintomático e refratário ao tratamento farmacológico. Bom, voltando, né, com o caso que a gente começou a aula, do paciente em pós-op tardio de CIA, ósseo secundo, com TA recorrente sintomática. Então, foi feita a ablação da taquicardia atrial do paciente. Eu vou mostrar o mapa aqui na frente. É um paciente que tem indicação, né, de anticoagular, então ele tem um defeito corrigido, e optaram por fazer o isolamento do istmo cavo tricuspídeo, que de fato faz sentido, já que ele está presente na maior parte dos circuitos de pacientes em pós-op tardio de congênita. Bom, esse daqui é o mapa que foi feito durante o procedimento. Então, aqui a gente tem o átrio esquerdo, veia cava superior, veia cava inferior, aqui a válvula tricúspide, e aqui a gente tem, na parede posterolateral, a cicatriz
a cicatriz da tratomia, né, que o paciente foi corrigido CIA por meio de intervenção cirúrgica. Foi feita a ablação com sucesso, sem intercorrências, ainda está muito cedo, né, para saber qualquer notícia de segmento do paciente. É isso, e obrigado pela atenção. Muito bem, Luan, parabéns. Resumiu um tema extenso aí, num tempo bem certinho aí para todo mundo acompanhar bem. Valeu, obrigado. Parabéns, Luan. Muito boa aula. Valeu, Edmundo tá aí obrigado. com a gente, Chicão. Eu não estou vendo o povo, né? Opa. Um tema muito grande, né? Pode falar. Só tirar uma dúvida com você. Primeiro, parabéns aí pela aula. É um tema muito difícil mesmo. Para quem não sabe, lá no INCOR, quem faz a parte de arritmia pediátrica, tanto assim, né? Cardiopatia congênita no adulto, na criança, é a gente lá mesmo, né? Mas são poucos lá que a gente discute esse assunto, porque é difícil mesmo. Tem que ter a cardiopédia perto, porque tem que saber qual é a cirurgia, em qual ano que foi a cirurgia. Às vezes eles colocam esses tubos que atrapalham o catéter, né? Então, até isso aí na programação influencia. E a dúvida é se é mais permissível tirar anticoagulação nessas TAs, né? Porque, depois que ablaciona. Porque, teoricamente, é corrigido, né? Ver a opinião do André, né? Mas, assim, a taxa de sucesso imediato é alta, né? Eu até coloquei 90%, mas, assim, a taxa de recorrência também né? Tanto que o paciente faz a cirurgia, às vezes faz cirurgia quando é criança, igual esse paciente que eu mostrei, e ele só foi desenvolver a arritmia atrial com 40 anos de idade, né? Então, Pois é, mas eu tô falando assim, você tá atendendo o cara com 40 anos, surgiu a TA, aí você anticoagula, aí você ablaciona. Talvez esperar aí uns 3, 6 meses, né? Ver se ele recorre e mantém a anticoagulação aí. O que o André acha? Sim, acho que seria razoável. O que o André acha? Eu ia até fazer essa pergunta para o Luan aqui, exatamente essa pergunta, Nola. Mas, assim, eu faço 1 mês de anticoagulação, suspendo, ainda mais se eu levei fé na ablação, né? Engraçado que, eu não sei se você leu isso, eu tinha esse conceito também, eu vejo, esses pacientes têm menos FA do que a gente esperaria, nesses pacientes com cardiopatia congênita. É estranho isso, né? Não sei também se eles não chegam muito à idade adulta, né? Mas eu trato, porque assim, o flutter, teoricamente, é um ritmo curável, né? Então, eu anticoagulo, faço procedimento e 1 mês, 2 meses, né? Como pós-ablação de FA, a gente tira, eu tiro especificamente a anticoagulação, sabe? Isso aí que o Nola falou, eu acho que é uma coisa super importante, assim, porque a cardiopatia congênita é muito difícil e a gente geralmente não tem uma formação, assim, boa nisso, né? Os adultos, quem mexe com adulto. Então, o Edmundo tá aí, muitas vezes a gente entra junto, né? E uma coisa que às vezes me ajuda demais é fazer um angiotomo do cara, né? E aí ir lá discutir, ver, reconstruir 3D, que isso aí ajuda demais a gente na hora de planejar. Isso é um procedimento que tem que planejar com calma, né? E aqui para a gente, sobra, não é especializado, né? A gente tem que resolver. Semana passada eu fiz uma criança de 3 anos que vinha sendo tratada como convulsão e eram vias acessórias múltiplas, né? Então, e era uma via metacetal, uma delas, né? Então, a gente, assim, são casos bem, bem desafiadores, embora eu não acho que seja, assim, acho que tecnicamente não é muito difícil. Assim, não sei se é porque é criança, é um negócio menos, veia menos tortuosa, essas coisas, eu não acho, mas o risco de complicação é uma coisa que deixa a gente bem apreensivo, né? O paciente do Edmundo, recentemente, uma coisa, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidado, que você falou até, paciente com defeito do septo AV, era uma paciente nossa, com Down, defeito do septo AV, e o nó, ele geralmente, ele é
ele é distópico, né, ali no istmo cavo tricuspídeo. E essa paciente, a gente colocou um marca-passo antes de ablacionar o flutter dela, né, que era um flutter com tacardiomiopatia. Então, tem várias considerações assim, específicas nesses casos, né. Marquinhos, você tem o pediatra da equipe aí. O pessoal do Dante tem uma formação melhor em congênita, né? Eu sempre pergunto o Marquinhos quando as anatomias. Ah, conversa, André. Não, mas Você inibiu ele, vai isso aí, falar. Marcão. Ele tá tímido. Não, só parabenizar o Luan. Só parabenizar o Luan aí. Também acho bem razoável suspender a anticoagulação pós-ablação de TA também. Concordo. Eu sou mais conservador nessa anticoagulação, mas a anticoagulação na congênita já é muito duvidoso, né? Nesse tipo de congênita. E aí, o TA, que taxa de sucesso, você vai acompanhar o paciente, tem recidiva, mas a taxa de sucesso é alta, eu acho bem razoável também. Usar chá vasco eu acho muito ruim. Eu acho que é usar um método que não é excelente já, a predição de acurácia na população normal tem uma predição de 0,8. Se transpor isso para uma cardiopatia congênita, provavelmente nós vamos errar muito, né? Então, eu acho que talvez é seguir mais aquela recomendação nas cardiopatias congênitas complexas e nas outras individualizar muito aí, de acordo com a arritmia. Se achar uma FA, aí a gente fica mais seguro, né? Concordo, Marcão. Fazer uma pergunta aqui pro Luan. Vai lá. Luan, boa apresentação. Parabéns, meu amigo. Você botou aquele score lá do prevenção primária de morte súbita. Falou, vocês estão usando ainda lá no INCOL, assim, para indicar? Está, né, André? Assim, e antigamente a gente pensava que tinha um risco muito maior de morte súbita, isso diminuiu um pouco, né? Eu vi que você botou na diretriz, ele já não usa um score propriamente dito, ele fala dos fatores mais de risco só, né? Como é que vocês estão fazendo lá isso? Assim, quem eu vejo, a doutora Cici, né, que é da eletrofisiologia, né? Ela usa para ter como um norte, vamos né? dizer assim, Entendi. né? Que realmente assim, é um estudo pequeno, um estudo único, né? Assim, nunca vai ser um definidor de conduta isolado. Marcadores de risco que outras coortes também acharam como marcador de risco, né? Realmente acho que pode ser um E lá norte. não autoriza não, Marquinhos, botar a prevenção primária em cardiopatia congênita. Prevenção primária só acho que eu não vi nenhuma prevenção primária lá no INCOL, cardiopatia congênita. Acabava indo para estudo, né, Marquinhos, também? Aí se induzir, a gente implantava. O Henrique, tem alguma evolução? O Henrique está aí ainda, não? Tá. Tô aqui. Tem alguma evolução aí muito receoso de implantar? A gente tem que ter uma estrutura assim, multidisciplinar, né? Porque você imagina uma criança tendo choque, né? O pessoal aqui no Brasil tem maior experiência, né? Lá do Pequeno Príncipe, né? E uma vez eu vi lá, eles têm um protocolo lá, eles fazem um sistema de implante epicárdico, em que eles colocam o eletrodo de choque no saco pericárdico. E tem todo um preparo com o psicólogo, tem que preparar a mãe, é um negócio extremamente traumático, entendeu? Tem crianças que entram em depressão grave, a resposta ela é muito adversa, sabe? Então, assim, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Mas tem situações... Hã?
Adolescente já é difícil, né? Pois é. Mas tem situações, né, de crianças que, inclusive, foram recuperadas, né? Fica difícil não tentar oferecer esse tipo de dispositivo. Mas aí é eficaz. Epicat, que é a técnica que eles usam. Epicat, que é a técnica também que eles usam lá em Houston, né? Tem também um serviço pediátrico lá em Houston que tem uma experiência grande também em CDI em criança. Eles copiam muito esse serviço lá de Houston. Mas tem uma necessidade muito grande dessa abordagem multidisciplinar. Eles colocam para criança, eu andei lendo, que o desfibrilador é como se fosse um anjinho da guarda, e ensina o menino a conversar com ele, é meio um negócio muito lúdico, sabe? E que está ali para proteger, e que muitas vezes para proteger pode ter dor, e assim, obviamente que eles deixam uma zona de corte, né, praticamente um shock box, para que a criança assim, chegue até ter a perda mesmo da consciência antes de receber o choque, né, a terapia de choque. Mas como o Luan falou aí, essas cardiopatias, muitas vezes elas se associam a uma carga de terapia inapropriada grande, né? Porque às vezes fazem arritmia supraventricular também. O Luan falou que às vezes fazem uma criança PSI já faz uma taquicardia sinusal fácil, né? Com uma frequência alta. Mas existe também uma mistura de arritmias supraventriculares também que podem desencadear isso. Então é muito complexo. Você tem que ter um serviço assim bem preparado, que eu desconheço que a gente tenha isso aqui em Belo Horizonte. Você vê, o próprio INCOR mesmo, a gente não tem isso lá, né? Que é uma estrutura, né, teoricamente, assim, nada, né, e de referência. Oi, Henrique, e você usa, desculpa, Edith, você usa algum corte, assim, mais ou menos, de peso ou idade para epicárdico versus endocárdico? Não. Na verdade, eu acho que até os 10, 12 anos, eu acho que o epicárdico ainda é a melhor solução, né? Vendo que o sistema endocárdico ele vai ter essas complicações que a gente sabe aí, né? O epicárdico tem também, mas eu acho que você poupa um sistema endocárdico e deixa ele para usar numa fase aí já de pré-adolescência, adolescência, que a gente já teria, em termos de estatura, desenvolvimento corporal, né? É uma condição já praticamente de adulto. E não faz diferença, né? Do ponto de vista... A gente não vê essa diferença na literatura, né? De um marca-passo VVI numa criança com função preservada, comparado com dupla câmara, né? Endocárdico, né? A gente não vê isso. Nas cardiopatias com disfunção grave, às vezes, que vão para a cirurgia, pode-se tentar o sistema de câmara dupla epicárdico, mas o átrio epicárdico ele se perde muito rapidamente. Muito rapidamente. O que eu ia falar, complementar o que o Henrique está falando, é que eu participei de alguns, realmente, a idade, assim, até 13, 14 anos, o que eu vi ano passado foi implantar mesmo aqueles pacientes de prevenção secundária, né, crianças, síncope e realmente uma doença cardíaca, nada primário, principalmente é o que o Luan falou, esse score da tetralogia de Fallot é mais usado realmente como um norte, para guiar até um estudo eletrofisiológico. E aí, o pessoal tem implantado no pericárdio mesmo, coloca na parede posterior ali, fazendo uma ancoragem no pericárdio, e nesse caso, né, como não tem evidência comprovando a eficácia de choque, nesse tipo de paciente, eles testam desfibrilação ainda em sala. E não só é complicado também que criança, né, eu vi casos de endocardite pós-implante nessas crianças. E aí que também esse acompanhamento multidisciplinar é importante, o que é bem complicado até lá no INCOR, que a gente sabe que é
teoricamente, né, a gente sabe que é um sistema um serviço bem instituído, né? Mas são poucos os casos de indicação de prevenção, realmente mesmo de prevenção para implante CDI em crianças, com essa técnica, e tem implantado no átrio, viu, Henrique? O pessoal tem aprimorado o eletrodo que eles usam, o 4938 da Medtronic, eles têm implantado no átrio com uma taxa baixa de deslocamento e com sense bom até. Muito, muito implante atrial. Pessoal, posso falar? Tenho uma dúvida para tirar. Primeiro, parabenizar o Luan aí, uma aula objetiva, concisa, muito boa. Queria tirar uma dúvida com o André, com o Marquinho, acho que o Edmundo já saiu também. Cara, essa aula veio numa hora muito oportuna, para mim especificamente. Amanhã a gente vai fazer um caso de uma paciente de 50 e poucos anos, operou uma CA em 81. Ela foi encaminhada para a gente como TRN, ela tinha um eletro da crise de 220, fizeram um metoprolol para ela nessa suposta TRN, deu uma lentificada no nó AB ali dela, ela conduziu em vênculo, parecia um duplo passo nodal, eles encaminharam como se fosse um duplo passo nodal. Aí era muito difícil de ver a onda P dela, muito difícil. No dia da primeira consulta ela estava 110 de frequência, que era metade da taquicardia clínica lá. E no eletro a gente conseguiu ampliar e viu que tinha uma onda P, parece ser uma macro reentrada mesmo, mas a gente vai fazer esse estudo aí. E a gente vai fazer parecido com esse caso do caso do Luan. Que a gente vai tentar o convencional a princípio para tentar ver se o istmo faz parte do circuito. O que eu queria saber especificamente da experiência do pessoal aí da invasiva é qual que é a experiência deles em fazer punção transeptal, e queria saber do Luan, nesse caso aí, se foi por punção ou foi por técnica retroaórtica. Parece ser por punção, né, Luan? Não, desculpa, esse caso que eu mostrei foi o ato direito. Lado direito. Foi o lado direito, né? Lado direito, é verdade, tá? As cabras estavam ali mesmo. Eu estou pensando, porque se for preciso funcionar para o lado esquerdo, como que a gente faria? Uhum. O Luan falou lado esquerdo mesmo, mas era lado agora ele direito. falou Não, mas ele mostrou tricúspide. Eu mostrei a veia cava estavam lá. superior e falei esquerda, né? Então, a minha experiência, Pedro, eu não sei se o Marquinhos vai concordar, primeiro é que, cara, é sempre a direita, com CIA corrigida é sempre a direita, e, tipo assim, vale a pena fazer o istmo, mas não vale a pena só fazer o istmo, sempre tem que mexer nessa cicatriz da atriotomia lateral, senão vai recorrer, certeza absoluta. Concorda, Marquito? Concordo. Você vai usar mapeamento eletroanatômico convencional, Pedro? Não, amanhã não. A gente vai entrar convencional primeiro. Assim, o ideal era entrar com mapeamento, né, André? Realmente, às vezes é difícil. A gente já fez, né, André? Sem, mas assim, geralmente, às vezes, é aquela figura do 8. Oi? O hospital público é escasso. É difícil. Não, né, André? Às vezes você tem aquela figura do 8, né? Roda no anel tricúspide ao redor da cicatriz, parede posterolateral que o Luan mostrou. Aí você, às vezes, faz o istmo cavo tricuspídeo, o ciclo altera um pouquinho, mas não interrompe. Mas mesmo se interromper, eu acho que eu faria isso. Eu faria o istmo e às vezes a gente vai lá na cicatriz e puxa para ver a cava inferior, né, André? Eu faria isso, o istmo e puxaria a linha da parede lateral para a cava. Com certeza. E se precisar de passar para os teves, acho que não, mas se precisar de passar é a mesma coisa. Finge que não tem. Lembrar do frênico, né, André? E complicação disso, de punção em... Do frênico, tem que ficar ligado no frênico. Você fala de punção com correção do septo? Cara, tem alguma complicação específica disso? Tem o risco maior? Eu nunca tive problema nenhum, não. Assim, às vezes é duro, mas você pode usar radiofrequência, mas assim, nem isso eu nunca precisei de usar, não. Às vezes você vai na bordinha, às vezes você fura com o mandril da agulha, entendeu? Eu já fiz várias vezes, até com
com prótese, né, percutânea, com... Pois é. André, uma plate, eu vi um caso que a gente fez, você vai na frente, né? Mas funciona ele? Já funcionou ou não, assim? Já funcionei ele também. O próprio, eu vi uma vez que a gente fez, mas a gente funciona, acho que mais para frente, né? Isso aí, lembrar, né, pessoal, tem caso, por exemplo, ventrículo único, o paciente entra em arritmia atrial, fisiologia de ventrículo único, ele se lasca, né? Tem que corrigir, se o cara não aguenta, né? A contração atrial é muito importante para esses pacientes, né? Beleza, então mais alguém quer comentar alguma coisa? Muito boa. Então, né? Beleza, gente. Parabéns. Obrigado, João. Aí. Parabéns. Parabéns. Valeu, Até a obrigado. próxima, Até Heitor. mais. Boa noite, gente.